Em nome de Jesus nós dizemos amém. As palmas do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Você está aí? Glória a Deus. Pastor Moacir, obrigado pela oportunidade que o Senhor continue abençoando a sua vida, da sua esposa, pastora dessa igreja, que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. A vida da Valéria, que fez essa ponte para que nós estivéssemos hoje, em nome de Jesus Cristo. Confesso que foi uma correria para nós chegarmos, mas estamos aqui para juntos nós glorificarmos o nome do Senhor. Amém. Sou pastor ali na igreja de Telestai. Amém. Uma igreja nova, nós temos aí 2 anos e meio aproximadamente. Estamos ali reunindo o povo para glorificar o nome do Senhor. Amém. Telestai, talvez algumas pessoas perguntem o que significa isso, o que é isso. O pastor está falando o nome, está falando línguas estranhas, né? Mas Telestai significa, é o maior grito que a gente vê na Bíblia, o maior brado na Bíblia, é quando Jesus está na cruz do Calvário, e ele grita Telestai, ou seja, está consumado. Traduzindo, o nome da nossa igreja é Igreja está consumada. Está feito. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou feliz por estar aqui, conhecendo mais esse povo, amém, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Um tema que eu fiquei surpreso. Aleluia. Fiquei surpreso pelo tema da campanha que o pastor está aqui, que é busca pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Ninguém veio aqui buscar uma chave. Aleluia. Ninguém veio aqui buscar uma porta aberta. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém veio aqui buscar uma cura. Louvado seja o nome do Senhor. Você veio aqui, aleluia, buscar a presença, aleluia, do Espírito Santo para a sua vida, aleluia. Então, quando você entender que a presença do Pai, ela é suficiente na sua vida, aí você vai entender, aleluia, que você não precisa da porta, porque você já tem o dono da porta, aleluia. Você não precisa da chave, aleluia, porque ele é poderoso, aleluia, e ele tem a chave de Davi nas mãos, aquela que ninguém fecha, aleluia, e quando ele fecha, ninguém abre, e quando ele abre, ninguém fecha, aleluia. Então basta você estar nele, aleluia, porque quando você está nele, todas as coisas são possíveis, aleluia. Busca pelo Espírito Santo. Tremendo isso, por quê, pastor? Porque a Bíblia começa no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito, aleluia, de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia já começa, aleluia, no segundo versículo, dando ênfase, aleluia, ao poder do Espírito Santo e a importância do Espírito Santo na nossa vida. Porque o segundo versículo, aleluia, do primeiro capítulo, do primeiro livro da Escritura Sagrada, já está fazendo menção, aleluia, do Espírito Santo
Espírito Santo, porque aonde o Espírito Santo de Deus ele está, aleluia, há movimento. E eu não estou falando de um movimento, aleluia, simplesmente aquele tipo de movimento, aleluia, que envolve o teu emocional, não. Eu estou falando de um movimento, aleluia, que vai começar uma construção na minha e na tua vida. Talvez você esteja aqui hoje e a sua vida esteja assim, como o versículo 2 do capítulo de Gênesis, sem forma, vazia e somente escuridão. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. O Espírito de Deus está aqui e Ele está se movimentando. Ele está se movimentando, ou seja, Ele está trabalhando na tua causa, aleluia. Ele está trabalhando na tua vida, aleluia. Ele está se movimentando ao teu favor, aleluia. A Bíblia começa falando, aleluia, sobre o Espírito. E isso é uma pequena introdução que eu quero trazer para você. Eu não entrei na mensagem ainda, não abri aqui nem o texto. Mas eu louvo ao Senhor porque ninguém consegue fazer nada sem o Espírito Santo. Ninguém nunca fez nada sem o Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Lucas que quando Jesus ele é batizado nos Evangelhos, quando Jesus é batizado pelo Espírito, por João Batista, a Bíblia diz que acontece algo inusitado. Aleluia, uma voz ecoa do céu. E essa voz ecoa, aleluia, entoando e dizendo: este é o meu filho amado. E quando a voz ecoa do céu e declara quem que está sendo batizado, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, em forma de uma pomba, ele desce sobre Jesus. Jesus está com 30 anos quando ele é batizado, ou seja, quando ele é cheio do Espírito Santo. Só que você não vai ver Jesus fazendo nada antes daquele momento. Você vai ver Jesus simplesmente com 12 anos de idade, aleluia, em Jerusalém, sentado junto dos doutores da lei, sacerdotes e escribas, aleluia, e dando uma aula para eles. É o único momento que a gente vê Jesus atuando. Fora disso, nós não vamos ver ele atuando em lugar algum. Então o pastor está dizendo que Jesus precisava ser cheio do Espírito, ele não era. Não estou dizendo isso, porque a Bíblia diz que quando, aleluia, Isabel vai visitar Maria, aleluia, que ela se encontra com Maria, o menino que está no ventre de Isabel, aleluia, ele é tomado pelo Espírito Santo. Por quê, aleluia? Porque quando ela se aproxima de Maria, aleluia, ela está se aproximando do Criador dos céus e da terra, aleluia. E João Batista começa a se movimentar, aleluia, porque ele sente, aleluia, a presença do Espírito Santo, na qual Jesus já é cheio. Então, por que, pastor? Estou na introdução ainda, para você entender a mensagem. Então, por que, pastor, uma pomba desce representando o Espírito Santo? Aleluia. Porque Jesus não era cheio do Espírito Santo? Não. Não era por causa disso. Para nos mostrar que nós não conseguimos fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Jesus não fez absolutamente nada sem antes ser cheio do Espírito Santo. É um símbolo para mim e para você que nós precisamos ser cheios
do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A Bíblia diz que o Senhor dá uma ordem para o discípulo, estou na introdução ainda. E Jesus chega, aleluia, para o discípulo e diz assim, ó, Jesus lhe dá uma ordem: não se ausente de Jerusalém, antes, aleluia, de serem totalmente revestidos de poder. Joel capítulo 2, versículo 28, tem que se cumprir, aleluia. Tem que se cumprir, porque é uma promessa do Senhor. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos, aleluia, terão sonho. E os vossos jovens, aleluia, receberão visões. Aleluia. Tem que se cumprir. Então Jesus chega, aleluia, assim, não se ausente de Jerusalém. Aleluia. Não saia do lugar que você está. Não faça nada. Existe uma ordem, uma proibição de Jesus dizendo assim: não preguem, não orem por ninguém, não faça nada sem antes vocês serem cheios do Espírito do meu Pai, porque nem Cristo, aleluia, fez nada sem antes ser cheio do Espírito Santo. Quando ele estava no Jordão, quando ele foi cheio do Espírito Santo, logo o Espírito Santo leva Jesus até o deserto. Então, você não pode chegar aqui no pastor em uma campanha dessa e falar: pastor, eu preciso de oração porque eu estou na prova. Como assim? Você entendeu o que eu falei? Logo após Jesus ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o levou até o deserto. Talvez o deserto que você esteja, duas ou uma. Ou você entrou com as suas próprias pernas, ou o Espírito do Senhor te levou até esse deserto. E eu tenho novidade para as duas, porque se você entrou com as suas próprias pernas, Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se tu colocar tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Se você entrou com as suas próprias pernas, Deus, Ele é poderoso para ir lá, aleluia, e te arrancar de lá se você reconhecer, aleluia, que Ele é soberano, que Ele é Deus, aleluia, e que você depende dEle. Agora, se o Espírito do Senhor te levou a esse deserto, aleluia, pode ter certeza que tem algo grande da parte dele para a tua vida. Deus está te aperfeiçoando, está te amadurecendo, está te dando experiência, está te dando bagagem, porque Ele tem algo tremendo, sobrenatural para a tua vida. Então você precisa entender isso. Precisamos do Espírito Santo. Necessitamos do Espírito Santo. Agora eu entro na mensagem, certo? Não, porque é introdução. Porque o tema é muito tremendo. O tema é busca pelo Espírito Santo. Uma coisa que hoje em dia, para muitas pessoas, virou caretice. As pessoas não buscam o batismo no Espírito Santo. As pessoas não buscam ser cheias do Espírito Santo. As pessoas não buscam, aleluia, uma intimidade com o Espírito Santo. Aonde Jesus está? Aonde que Deus está? Deus está no seu trono, irmão. Sentado no seu trono de glória. Aonde que Jesus Cristo está? À destra do Pai, no trono de glória. Aonde o Espírito de Deus está. Ele está aqui dentro, entre nós, habitando
em nós. Você precisa começar a entender isso. Aleluia. Você não está só. Nessa noite eu quero pregar um pouco e falar sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Ou seja, o Espírito Santo é uma necessidade de cada um de nós e não uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é questão de necessidade e não de opção. Você não tem uma opção para escolher não ser cheio, você tem somente uma opção, aleluia, ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Geazi, ele perdeu a oportunidade, aleluia, de ser alguém cheio do Espírito Santo. Ele abriu mão da oportunidade, aleluia, de ser alguém totalmente direcionado, guiado pelo Espírito Santo. E nós hoje estamos agindo muitas das vezes como Geazi, olhando mais para as coisas materiais do que para as coisas espirituais, focando mais nas coisas da terra do que naquilo que vem do céu para a nossa vida, priorizando mais as coisas desse mundo do que priorizando as coisas celestiais. O Espírito Santo, aleluia, para cada um de nós tem que ser uma questão de necessidade e não de opção. Porque ninguém faz nada sem o Espírito Santo. Ninguém se convence sem o Espírito Santo. Ninguém se arrepende sem o Espírito Santo. Ninguém demonstra fruto de arrependimento sem o Espírito Santo. Ninguém consegue se aproximar de Deus sem o Espírito Santo. Ninguém consegue reconhecer, aleluia, os seus pecados sem o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Vou voltar lá em Gênesis. No começo de todas as coisas, ele já estava lá. E por que ele tem que viver fora da sua vida? E por que ele tem que ficar do lado de fora da sua vida? E por que você vem de reverenciá-lo, aleluia, você não reverencia o Espírito Santo? E por que em vez de você adorá-lo, aleluia, você está adorando tantas coisas, aleluia, em vez de adorar o Espírito Santo? Você tem sede de todas as coisas, mas não tem sede do Espírito Santo. Meu Deus. Você tem fome, aleluia, crente para comer uma beleza. Você tem fome, mas você não tem fome do Espírito Santo. Aleluia. João capítulo 16, versículo 7 e 8. Fala para mim, por favor, aí. João 16. O Espírito Santo, uma necessidade, não uma opção. Tenho dito essas coisas para que vos não se escandalizeis. Versículo 7, varão, por favor. Vai direto ao 7. Isso. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vos enviarei. Versículo 8. E quando ele vier, olha só. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Fala assim: pecado, justiça e juízo. Só que nós confundimos esse agir do Espírito Santo em nossas vidas. Porque identificamos alguém cheio do Espírito Santo pelo quanto que ela profetiza, pelo quanto que ela ora em línguas estranhas, pelo quanto que ela sapateia dentro da igreja. Quanto mais ele voar e correr da igreja,
nós logo dizemos: esse é cheio do Espírito Santo. Isso não é base para alguém ser cheio do Espírito Santo, porque o texto está me dizendo aqui, quando ele vier, ele vem para fazer o quê? Para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como saber que alguém é cheio do Espírito Santo, pastor? Aleluia! Quando alguém de verdade é convertido em Cristo Jesus. Quando alguém é convertido, aleluia, do seu pecado, aleluia. Quando o pecado não vai mais parte da vida dele, como uma rotina cotidiana, aleluia. Somos pecadores, sim, aleluia. Mas ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Alguém cheio do Espírito Santo, ele tem que ir lá em Gálatas capítulo 5. Quando a Bíblia diz, aleluia, que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão. E aí vai, nós somos 9 os frutos do Espírito. Como saber, pastor, que alguém é cheio do Espírito Santo? É o quando ele profetiza? Não. É o quando ele sabateia? Não. É o quando ele profetiza? Não, aleluia. É o quando ele tem desses frutos manifestado na sua vida, aleluia, diariamente, porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele nos convence desse pecado. E nós que somos pentecostais, eu sou pentecostal, nós trocamos, começamos a colocar esses pontos de forma totalmente equivocada. Porque logo, se alguém é quietinho e tem uma vida em retidão diante do Senhor, logo não é notada por ninguém. Porque é notado aquele que sai. Quando eu falei que o Espírito pairava sobre as águas e ele se movia, ele está em movimento, esse movimento que eu estou falando não é o movimento que a gente vê hoje aí fora, que é o movimento das pessoas que caem, que aleluia, que grita, que sapateia, que corre, mas ele não se arrepende do pecado, aleluia. Aqui tira selfie da igreja, aleluia. Aqui tira selfie com o irmão na segunda-feira, aleluia. Está escandalizando o nome de Jesus onde ele está, no serviço, na escola, no meio da família, aleluia. Ninguém reconhece ele como cristão, por quê? Até porque os frutos que ele demonstra lá não é o fruto do Espírito, aleluia. É os frutos da carne que se manifesta na vida dele. Você veio aqui nesta noite para buscar o Espírito Santo, então você vai buscar o Espírito Santo, você vai entender que andar com o Espírito Santo é andar uma vida em santidade. Apocalipse, aleluia, a palavra diz assim: aquele que é limpo, aleluia, limpe-se mais, santifique-se mais, mas aquele que é sujo, aleluia, se suje mais ainda. Alguém que é cheio do Espírito Santo, aleluia, ele transborda, meu irmão, de santidade, ele transborda de amor, ele transborda de alegria, aleluia, porque a alegria dele não está nas coisas da terra, mas está nas coisas do céu. Está em fazer, e essa palavra Jesus falava direto, que a alegria dele não era simplesmente ver alguém curado, mas a alegria dele era fazer a vontade do Pai, daquele, aleluia, que me enviou. Então precisamos entender isso. Aleluia. O Espírito Santo, ele é indispensável na sua vida e na minha vida. João capítulo 3, versículos 5 e 6. A Bíblia diz que Jesus está tendo uma conversa com um grande homem da época. Um homem que tinha o poder de influenciar pessoas. Vou trazer no nosso linguajar de hoje um influenciador. Nicodemos era alguém que era um influenciador. Alguém da lei, alguém que, aleluia, tinha uma patente, alguém que as pessoas olhavam para ele e quando olhavam, até baixavam a cabeça e curvavam, porque era uma autoridade, aleluia.
mas ele vai ter com Jesus, irmão, aleluia. E quando ele vai ter com Jesus, entenda isso, aleluia, que o Espírito do Senhor, ele é indispensável em nossa vida. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus, Jesus vai tomar algo, aleluia, que Nicodemos é letrado, aleluia, que Nicodemos é um doutor da lei, mas Nicodemos precisa de algo, ele precisa ser cheio, aleluia, do Espírito do Senhor, aleluia. Ele precisava ser cheio do Espírito do Senhor. Não adiantava o conhecimento, não adiantava as faculdades teológicas, não adiantava os diplomas, aleluia, porque o papo de Jesus para ele é assim: eu sei que tu é o doutor da lei, aleluia, e eu estou falando contigo a respeito de nascer de novo, e tu está me perguntando como que acontecerá isso, aleluia. Será que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? Tu olha para mim, até o doutor da lei, e não entende essas palavras, aleluia. Por quê, querido? Porque Nicodemos, aleluia, ele não tinha o Espírito Santo, ele não era cheio do Espírito Santo, ele era letrado, aleluia. Ele falava sobre aquilo que as pessoas queriam ouvir, aleluia, que queria massagear o ego das pessoas. É muitas igrejas do dia de hoje assim, aleluia. É muito bom isso no público, aleluia. É muito dos doutores, aleluia. Como se pega a palavra do Senhor, aleluia. Mas eu gosto de pensar que para massagear o teu ego, é o Nicodemos da vida, aleluia. É alguém que precisa ser cheio do Espírito Santo. Se eu olhar para Nicodemos, é necessário tu nascer da água e do Espírito. E ele fica assim: o que é isso? O que é isso? Sabe aqueles crentes dentro da igreja que é, não tem nada contra letrado, gosto de estudar a Bíblia, mas Pedro fala assim antes: crescer na graça e no conhecimento. Quando Pedro fala assim, antes que ele crescer na graça, cresça no favor imerecido, cresça no poder, cresça na unção, cresça no fogo, mas também cresça no conhecimento. Não seja leigo, seja alguém que conhece. Então Pedro está divertindo esse texto, e hoje é muita letra e pouco agir do Espírito Santo. Eu estou falando de movimento, de emoção. Eu estou falando de fruto de transformação. Jesus chega, chama Nicodemo e fala assim: vem cá, eu tenho um negócio para te contar. Tu precisa nascer da água e tu precisa nascer do Espírito. A água, naquela época e naquele tempo, para aquele povo, era um simbolismo da purificação. Jesus se fez o doutor da lei, mas tu precisa se purificar. Aleluia. E a água também representa o Espírito do Senhor. Se purificar em quê? Aleluia. Nas águas, aleluia, se tinha nas taças, no jarro, não. Se purificar no Espírito do Senhor. Aleluia. O Senhor está falando sobre uma purificação, uma separação, uma santidade, uma escolha desse. Você não pode viver sem o Espírito, aleluia. Você não pode fazer nada sem o Espírito. É necessário você nascer da água, é necessário você se purificar, mas é necessário você também nascer do Espírito. E o nascer do Espírito, aleluia, é um novo estilo de vida que Jesus agora está trazendo, aleluia. Mas não é um estilo de vida, aleluia, que as pessoas olham para você somente na tua aparência. É um estilo de vida, aleluia, que a transformação não vem, aleluia, de fora para dentro, mas a transformação vem de dentro para fora, aleluia. O nascer do Espírito é ser regenerado, é ser transformado pelo Espírito do Senhor. Aonde, pastor? De dentro para fora. Isso é o convite de Jesus para Nicodemos. E ele não entendeu a questão. Então, irmão,
Espírito Santo é indispensável para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã. E por que eu falo isso? Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5 diz assim. Aleluia. Tito 3, 5. Vou ler aqui para ganhar tempo. Ele nos salvou mediante o lavar. Aleluia. Regenerador e renovador do Espírito Santo. O convite de Jesus para Nicodemos é: nasça da água. Você precisa ser banhado por uma santificação. Aleluia. Escute, sem um Espírito não há novo nascimento. Sem um Espírito não há salvação. Não tem como. O Espírito Santo, ele é indispensável para você lutar contra o pecado. Sabe por que você cai de pau em pau, de esquina em esquina? Sabe por que você anda de trancos e barrancos? Porque você não tem esse elo, essa intimidade com o Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo, aleluia, ele tem poder para nos convencer do nosso pecado. Essa luta você nunca vai vencer na força do seu braço. Essa luta você nunca vai vencer ela sozinho. Aleluia. Você só vence essa luta se você convidar o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. Quantas pessoas hoje não estão doentes dentro da igreja? Quantas pessoas que não têm vícios dentro da igreja? Quantas pessoas que não estão sofrendo perseguições internas? Eu não estou falando perseguição do irmão contra o outro, aleluia, mas é o pecado de estimação que você tem, aleluia, e você não consegue largar ele, aleluia. Somente Deus sabe, aleluia, aonde você vai, por onde você anda. Somente o Senhor sabe o que você ouve, o que você vê, aleluia. O Espírito Santo de Deus, aleluia, ele contempla todas as coisas. Sabe como é que nós deixamos essa prática? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E não tem como vencer o pecado se você não for alguém cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que na igreja, que o povo de Israel, assim tomou conta de cada canto naquele lugar. E o moço sai para fora, aleluia. Escute, não se confunda. Andar com alguém cheio do Espírito Santo não significa que você é cheio do Espírito Santo. Fechou? Então cuidado. Nossa, eu gosto daquele irmão que tem uma... É bem sapura, vou por lá, não significa nada. Tem um monte de chaveirinho de pastor aí. Tem um monte de chaveirinho de pregador aí. Tem um monte, não, aleluia. Tem um monte, aleluia, querendo aquilo que ele tem. Você quer? Você vai ter que buscar. Você quer? Aleluia, você vai ter que se humilhar. Você quer? Você vai ter que descer na Maria. Você quer? Você vai ter que pagar o preço, aleluia. Isso não vai respingar em você não, querido, aleluia. Isso só acontece quando você entende que o verbo é arrastado, aleluia. E você agora tem acesso com o Senhor, ou seja, andar com o homem de Deus não torna você o homem de Deus. Agora andar, aleluia, no Espírito Santo, andar com o Espírito Santo torna você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Então não troque o Espírito Santo por ninguém.
Porque Ele é peculiar. Ele é exclusivo. Ele sai e quando ele olha para um monte de cavalos, um exército, carruagem, meu Deus, ele volta desesperado para ele. Ele anda com um homem cheio do Espírito. Ele está vendo aquele homem curado. Ele está vendo Eliseu fazer coisas sobrenaturais e extraordinárias. Mas ele está somente vendo, aleluia. Porque para entrar nesse lugar, meu irmão, aleluia, não dá para entrar agarrado na mão de alguém, aleluia. O único meio de você entrar nesse lugar é o que o salmista diz, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Agora uma pergunta, aleluia. Se fala de esconderijo, quer dizer que é um lugar que ninguém sabe, porque se é esconderijo, é para ninguém saber, ainda mais o esconderijo do Altíssimo. Ninguém pode me levar nesse esconderijo, aleluia. Somente o Espírito Santo, Ele pode me levar nesse lugar, aleluia, que é somente você e Deus e mais ninguém. Não dá para pegar na mão de alguém lá, só dá para pegar na mão do Espírito Santo e falar: agora eu quero caminhar contigo, agora, aleluia, eu quero receber as revelações que o Senhor tem para a minha vida. Agora, aleluia, eu quero ser uma pessoa transformada para poder transformar outras pessoas através da unção e do teu Espírito. Quando Elias vem, estou encerrando. Elias fala assim: não é a mesma coisa. Andar com de Deus não significa que você é cheio. Não significa que você vai ter visões, fazer milagres. Você faz pela misericórdia. A Bíblia fala que Eliseu ora, fala: Senhor, abre os olhos desse carnal. Porque tem muito carnal aqui dentro da igreja. Aquele que não era crente, só que era aquele que tem carnal. Porque existem os espirituais e os carnais. Existe o joio e o trigo. Existe o que é e o que não é. Existe o sujo e o limpo. Existe o cheio e o vazio. Quem é você aqui nessa noite? Senhor, você é uma campanha sobre o Espírito, a busca pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é indispensável para a gente vencer o pecado. Romanos 8,13 diz: pelo Espírito mortificamos os efeitos do corpo, certamente viveremos. Aleluia. Viverei. Como que eu mortifico? Aleluia. Os efeitos da carne, do corpo, pelo Espírito. Sabe que você pega de palmo em palmo? Porque você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa transbordar. Por isso que o pecado te vence. Por isso que o pecado te vence. A Bíblia fala assim que, aleluia, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Está pronto. Está pronto, aleluia. Está pronto, irmão, em nome de Jesus. Ele é indispensável para vencer o pecado. Gálatas 5:16. Andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Aleluia. E ele diz assim: por quê? Porque a carne
ela é muito mais forte do que as nossas forças de vontade. Mas o Espírito, aleluia. Mas isso não é mais forte do que o Espírito das nossas vidas. Você precisa buscar o Espírito Santo. Por que a igreja hoje, ela é uma igreja de ver pouco poder de igreja? Porque a igreja, irmão, infelizmente, aleluia. Porque eu já falei, ela pede muito do lado da carne. Atos, capítulo 1, versículo 8. Lucas escrevendo, ele diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Se você é cheio do Espírito Santo, você é cheio de poder. Se você é cheio de poder, aleluia, você luta contra o pecado, contra a carne e vence, aleluia. Porque você é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Porque, aleluia, receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 4 ao 5 diz assim: minha geração, em demonstração do Espírito e de poder. Sem o Espírito Santo, não tem como fazer nada. Não existe, não tem como pregar, não tem como curar ninguém, não tem como. E Paulo fala isso aqui nesse texto. 4:5, logo 4:5. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. E de poder. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens. Onde que a fé da igreja hoje está apoiada? Em Jesus. Mas, qual o contexto que a gente vê hoje? Sabe qual é o contexto que a gente vê hoje? A fé das pessoas é apoiada em outras pessoas. Eu preciso ir na igreja lá do fulano e tal, porque o fulano e tal lá está fazendo. A fé da pessoa não está apoiada em Jesus Cristo. Não está apoiada no Espírito Santo. Está apoiada no homem, aleluia. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto, aleluia. Eu não quis falar com vocês com palavras persuasivas, aleluia, porque eu tenho como pessoa de todos vocês aí, aleluia. Até pelo conhecimento que ele tinha. Mas ele veio falar com eles, aleluia. Aleluia, através do Espírito, trazendo uma mensagem de poder e transformação. Paulo sabia, aleluia, que as palavras humanas dele não tinham poder nenhum, ainda que fossem palavras persuasivas, ela não teria poder para transformar ninguém, mas ele tinha um conhecimento, aleluia, que a palavra do Senhor, a qual lhe foi dada, ela tinha sim poder, aleluia, para transformar, para curar, para libertar qualquer um. Então ele fala: eu vim falar com vocês, não com as minhas palavras, para que vocês não se apoiassem nela, mas para que vocês se apoiassem na palavra do Senhor. E encerra aqui em nome de Jesus. O Espírito Santo é indispensável para a vida cristã. Não tem como, não. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Eu quero que vou esperar abrir o texto, que é para a gente entender isso. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Portanto, 8:9, vai, por favor. Isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha a colocação de Paulo. Se é.
Geazi andava com um homem cheio do Espírito, mas ele não era cheio do Espírito. Ele estava num ambiente onde o nome do Senhor é glorificado 24 horas, mas ele não era cheio do Espírito. Será que todos nós aqui somos cheios do Espírito? Será que todos nós aqui somos cheios do Espírito? Porque Paulo está dizendo, se é, que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal. É indispensável ver a presença do Espírito Santo. E aí, quando eu vejo alguns cristãos fazendo um monte de barbeiragem por aí, a minha pergunta é: será que esse tem o Espírito Santo? Será que esse de fato é cheio do Espírito Santo? Porque se Paulo faz essa colocação, aleluia, para a igreja que está lá em Roma, e para a igreja atual hoje, será que nós somos de fato cheios do Espírito Santo? Ou nós vivemos de mera emoção? Aleluia. Efésios 1, 13 e 1, 7. A vida de um crente, de um novo convertido, não tem como ele viver sem o Espírito Santo de Deus. Efésios 1, 13 e 14. Aleluia. Efésios 1, 13 e 14. Aleluia. Glória a Deus. Em quem também vós estáis? Olha, em quem também vós estáis? A conotação dessa pergunta é: opa, você está em quem? Em quem também vós estáis? Paulo está lutando contra o espírito do anticristo dentro da igreja. Paulo está lutando contra o espírito da mentira dentro da igreja. Paulo está lutando contra o espírito do fascismo dentro da igreja. Paulo está lutando contra o espírito da inveja dentro da igreja. Paulo está lutando contra o espírito da santidade, aleluia, dentro da igreja. Paulo está lutando contra o espírito, está lutando contra o espírito, aleluia, Senhor, da hipocrisia dentro da igreja. Porque a pergunta é: em quem também vós estáis? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tem nele também crido. Se tu tem crido nisso, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Creia que você foi selado pelo Espírito do Senhor. O próprio Paulo em Efésios, ele diz assim que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você já tinha sido escolhido, selado pelo Senhor. Então creia em nome de Jesus Cristo que esse buscar do Espírito Santo, essa campanha de busca pelo Espírito Santo, ele vai transformar você em uma pessoa que quem vai olhar não vai acreditar na obra do Espírito Santo na sua vida. Então busque verdadeiramente viver os frutos do Espírito para a sua vida. Amém, queridos? Amém.
Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite de hoje. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso Wagner. Obrigado por ter aceitado o convite também. Mais uma vez. Agradeço mais uma vez pelas orações. Agradeço pela intercessão pela minha vida. Em nome de Jesus. E eu acho que Deus